dia 30 de janeiro é celebrado o Dia Mundial contra a Hanseníase e também Dia Nacional de Combate e Prevenção à Doença. A hanseníase é uma das enfermidades mais antigas do mundo, né? No século 6 antes de Cristo, já havia relatos da doença. Supõe-se que a enfermidade surgiu no Oriente e de lá ela tem atingido aí outras partes do mundo, né? Através das tribos nômades ou então os navegadores. Foi por onde que a hanseníase acabou se espalhando pelo mundo. Os indivíduos que tinham hanseníase eram enviados aos leprosários ou excluídos da sociedade, pois a enfermidade era vinculada a símbolos negativos como pecado, castigo divino ou impureza. No mundo, cerca de 210 mil novos casos são reportados anualmente, dos quais 15 mil são em crianças. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a hanseníase afeta 127 países, com 80% dos casos na Índia, Brasil e Indonésia. Isso com dados de 2018, não atualizados, né? Além disso, nesse mês de janeiro é promovida a campanha Janeiro Roxo, justamente para promover a conscientização sobre a hanseníase. Em Fernandópolis, o Centro de Atendimento a Doenças Infectocontagiosas e Parasitárias, o CADIP, promove esse cuidado com o diagnóstico precoce da doença e é referência na região sobre a hanseníase. Segundo o médico infectologista Márcio Gagini, o CADIP treinou mais de 18 municípios na região de Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul para a capacitação de diagnósticos. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer à Rádio Alvorada pela oportunidade. É sempre muito bom a gente estar falando de hanseníase, né? Eu sou hansenólogo e é uma doença que é muito difícil a gente fazer o diagnóstico. Então, quanto mais campanhas nós fazemos, quanto mais busca ativa nós fazemos, nós conseguimos o diagnóstico precoce, que é o que nós buscamos para evitar que o paciente tenha alguma sequela neurológica, que é a principal complicação da doença é a sequela neurológica que o paciente possa vir a apresentar no futuro. O que aconteceu aqui na nossa cidade, aconteceu no mundo inteiro, né? Nós tivemos uma queda importante dos diagnósticos da maioria das doenças negligenciadas, e a hanseníase, infelizmente, é uma dessas doenças negligenciadas devido à pandemia de Covid-19. E nós aqui em Fernandópolis, nós começamos um trabalho, por ser uma região que já tem um histórico de ter muitos diagnósticos, a partir de 2019, para tentar fazer o controle da doença, né? É esperado que você fazendo um bom trabalho durante um período de 5 anos, você tenha esse controle de diagnóstico e até diminuição do número de casos. Então, primeiro você precisa diagnosticar todos os casos que estão ocultos, né? Que a gente chama de endemia oculta, achar aqueles casos que a gente não consegue diagnosticar para depois ter o controle da doença. Nós começamos com o trabalho em 2019, nós tivemos quase 80 casos em 2019, daí infelizmente com a pandemia não tinha como ser diferente, todos os recursos da área de saúde foram investidos na Covid-19, então deixamos de fazer campanhas em 2020, 2021, teve uma queda de 30 diagnósticos, de 20 a 30 diagnósticos por ano, e a partir de 22 nós retomamos essas campanhas, né? E tivemos um apoio importantíssimo, que é o Instituto Lauro de Souza Lima, que é de Bauru, que nos forneceu exames de última geração, que auxiliam também no diagnóstico. O diagnóstico da hanseníase é muito clínico, mas existem exames que podem nos auxiliar em alguns momentos de dúvida, e isso acabou acarretando um aumento maior dos diagnósticos na nossa cidade. Então, em 22 nós já tivemos um número interessante, quase 90 casos, né? Em 2023, nós decidimos iniciar uma campanha de treinamento de todas as unidades de saúde. Nós treinamos todas as unidades de saúde da cidade. Além disso, nós treinamos também a região. O grupo de vigilância epidemiológica pediu toda terça de manhã vinha um município aqui no CADIP, e nisso a gente avaliava os nossos pacientes durante o treinamento. Nós treinamos mais de 18 municípios aqui na região de Fernandópolis, Jales e Santa Fé. E com isso, com esse trabalho de avaliação de contato, com esse trabalho do Laboratório Lauro de Souza Lima, com esse trabalho de treinamento, a gente teve esse número que para nós não assusta. Na verdade, é um ganho para a nossa cidade a gente ter diagnosticado de forma precoce.
O que assusta é uma cidade, por exemplo, do tamanho de São Paulo, na capital, ter diagnosticado menos que nós. Isso não é real. Isso daí, infelizmente, eles deviam estar diagnosticando muito mais, é que não está tendo a busca ativa como nós estamos fazendo aqui na cidade. O médico explicou que o diagnóstico ele deve ser feito na unidade de saúde referência do munícipe, além de que o CADIP é referência para casos mais graves e por isso o diagnóstico precoce é essencial. O CADIP ele ficou aqui no nosso município, então como nós treinamos todas as unidades de saúde de família, por ter treinado todas as unidades de saúde de família, o paciente passa primeiro na unidade de saúde de família e depois, se tiver alguma dúvida, é encaminhado aqui ao CADIP. Em relação à região, nós somos referências para os casos mais complicados, os casos que têm dúvida de resistência ou de ter retornado a doença, que ela pode, infelizmente, você não tem uma imunidade permanente da doença, então você pode se reinfectar ou ter uma recidiva. Então, nesses casos, nós somos referência da região inteira, de Jales, Santa Fé e Fernandópolis, para esses casos de dúvida de resistência ou recidiva. O que nós orientamos a população? Então, como é uma doença neurológica, né? Ela pode ter lesão de pele, também pode, mas normalmente quando tem as lesões de pele, o diagnóstico já está muito avançado. Já destruiu muito a terminação nervosa da pele, que é o que a gente não quer, que é o que acaba acarretando as deformidades. Então, procurar quando tiver alguém que foi contato ou teve contato em algum momento da vida com quem teve hanseníase ou tratou hanseníase. E apresentar cãibra, dores nas mãos e nos pés, choques, perda de pelos, perda de suor em algum local. E também as lesões de pele ou áreas da pele com perda da sensibilidade, procurar de forma rápida ao serviço. E independente se não teve esses sintomas, mas é contato de alguém que teve hanseníase, também procurar a unidade de saúde para ser avaliado. Essas pessoas que não têm sintomas, mas se a gente fizer uma boa avaliação clínica, a gente consegue diagnosticar precocemente, a chance de cura é muito maior e a chance de ter alguma sequela é praticamente zero. Olha, o doutor Márcio ainda reforçou ao Alvorada Notícias que vencer o preconceito para o diagnóstico da hanseníase é o ponto maior do combate à doença. Segundo o médico, a patologia não é transmitida apenas pelo toque, mas que é preciso ficar atento. O que a gente vai superar é falar dela. A gente tem que conversar, é uma doença como qualquer outra. A gente não pode ter esse preconceito, tem que saber a forma de transmissão da doença. Ela é uma doença que as pessoas precisam ter um contato íntimo com alguém que teve a doença com um tempo prolongado e que não tratou. Então, ela não pega de forma fácil, então a gente pode abraçar, deve, né, tratar bem quem tem hanseníase, porque é uma doença como qualquer outra, né? Tem que acabar com esse preconceito, com esse estigma que a doença tem. Então, não é abraçando ou dando um aperto de mão que eu vou pegar a doença. A doença tem que ter um convívio íntimo e prolongado. Então, tratar esse paciente que tem hanseníase como qualquer outra patologia, mas felizmente, se a gente buscar o diagnóstico precoce, tem como a gente ter uma resposta melhor. Olha, o médico infectologista, ele complementou que o tratamento contra a hanseníase, ele é oferecido gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, e que o paciente, ele deve passar pela triagem na unidade de saúde de sua referência, tá legal? De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 30 mil novos casos da doença são detectados todos os anos no Brasil. Bom, então é preciso ficar bem atento, muito atento com a hanseníase. É um dado alarmante e então é importante que cada um de nós faça sua parte e esteja atento ao próprio corpo, procurando aí orientação médica, né? Em caso de sinais e sintomas suspeitos. A hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Ela se reproduz lentamente e o período médio de incubação e aparecimento dos sinais da doença é de aproximadamente 5 anos, de acordo com informações da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, tá bom? É uma coisa que você já contrai hoje, amanhã você já vê os sintomas. Ela demora para se manifestar demora muitos bastante. Anos. Por isso que é bom a gente ficar sempre atento a qualquer sinalzinho que tiver, já procure aí atendimento.
Tá legal? E o que eu descobri, Marcão, que é interessante é que surge depois na pele, mas ela é uma doença no início, então, neurológica. Neurológica, sim, né? Segundo o Márcio, portanto, é uma doença que a gente realmente tem que tomar muito cuidado, uma doença preocupante, conforme ele mesmo já citou, vem se espalhando aí lentamente, né? Por vários cantos. Preocupante, inclusive, Fernandópolis ter esse registro, segundo ele, maior do que a Grande São Paulo. Né? Isso realmente é preocupante. Preocupante por quê? Porque quer dizer que a população não está atenta. Os munícipes não estão prestando atenção nos sinais, né? Nas evidências aí da hanseníase. Então sempre é bom a gente tomar muito cuidado com esse tipo de doença.